Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um livro que, olha, parece que toca em pontos bem sensíveis de muita gente. Armadilhas da Mente, do Augusto Cury. A missão aqui é meio que desvendar por que esse livro ressoa tanto com as pessoas. Vamos passar pela história principal, pelas personagens, pelos temas centrais e, claro, pelo estilo do autor. O que faz a jornada de um personagem conversar com os labirintos que, bom, todo mundo tem na própria cabeça. Afinal, o livro é muito isso. Ele é classificado como um romance psicológico, mas o que os leitores apontam é que ele é quase um mapa. A história da protagonista, a ficção, é o veículo que o Cury usa para levar a gente num passeio bem intenso pela mente humana. Ele discute psicologia, filosofia, mas de um jeito que a teoria pura talvez não conseguiria. Certo, então vamos começar por quem guia esse passeio, a protagonista Camille. O que eu achei mais fascinante é como ela é construída em cima de opostos. Por fora, ela tem tudo, descrita como linda, rica, inteligentíssima e culta. Sabe aquela pessoa que ganha qualquer debate? É ela, uma fachada impecável. Impecável, mas assim, muito frágil. Porque por dentro a história é outra. Ela é descrita como uma pessoa amarga, pessimista crônica, supercrítica, obsessiva. É a personificação daquela ideia de que você pode ter um mundo, mas viver numa prisão. Só que a prisão dela não é de ferro. As grades são os próprios pensamentos dela. E que prisão! O que se passa na cabeça dela não é só um sentimento ruim, sabe? É quase um diagnóstico clínico abundante. Tem de tudo ali. Depressão profunda, síndrome do pânico, toque, ansiedade, um monte de fobias. Um exemplo que me marcou muito foi o medo absurdo que ela tem de bactérias, a ponto de não conseguir cumprimentar as pessoas. Imagina viver assim, sem poder dar um aperto de mão, um abraço, os beijinhos no rosto que são tão comuns pra gente. É um isolamento que ela mesma se impõe. E esse ponto quebra um mito muito perigoso que a gente ainda vê por aí. A ideia de que gente inteligente, bem-sucedida, com muito conhecimento está imune a transtorno mental. A Camille é a prova de que não existe essa armadura. Pelo contrário, né? Parece que o intelecto dela às vezes até piora as coisas. Piora porque ela consegue racionalizar as próprias neuras de um jeito brilhante. E a raiz disso tudo está em traumas bem profundos. Ela perdeu a mãe, tem uma relação horrível com o pai, que é super crítico, sofreu bullying, a bagagem é pesada. E sabe como essa bagagem toda se manifesta no dia a dia dela? Existem alguns conceitos que ajudam a gente a entender esse mecanismo. O primeiro é chamado de efeito esponja. Pensa numa esponja sem nenhuma proteção. A Camille é assim. Ela absorve toda a negatividade do ambiente. Uma crítica, um olhar meio torto, uma palavra fora de hora, nada é filtrado. Tudo entra e fica ali, sabe? Meio que apodrecendo. Ela não tem aquele filtro emocional para pensar, opa, isso não é para mim, ou vou deixar isso para lá. O que nos faz pensar que se ela absorve tudo, uma hora essa esponja fica encharcada, né? Transborda. E o que acontece aí? Aí entra o segundo conceito, que é uma consequência direta do primeiro. A ideia de que pessoas feridas ferem. A dor da Camille não fica só com ela. Ela transborda, como dissemos, e meio que envenena as relações. A principal vítima é o marido, Marco Túlio. Ele vive pisando em ovos. Ele até tenta ajudar, mas acaba sendo o alvo principal da amargura e do pessimismo dela. É como se a Camille fosse uma ferida aberta ambulante. Quem chega perto se machuca. A tentativa dele de curar essa ferida é a mais clássica do mundo e talvez a mais previsível. Ele tenta resolver um problema interno com uma solução externa.
A famosa ideia de comprar a felicidade. É um reflexo da nossa sociedade, né? A gente acha que a paz de espírito está à venda num pacote de viagem, num carro novo ou numa fazenda de luxo, nesse caso. E o livro faz questão de mostrar que não funciona. A Camille se muda para a fazenda e continua sendo a mesmíssima Camille. Ela levou a prisão junto com ela, na cabeça. Tem uma frase do livro que é genial para esse momento. Na mente humana, a sanidade e a loucura se mexem. O desafio de Camille era saber por onde começar. Mudar de CEP não adianta se o caos interno continua ali. E tem uma crítica social aí, né? Sutil, mas poderosa. A indústria do bem-estar às vezes vende isso. A solução é um retiro caro, um spa, mas a mudança de verdade é muito mais difícil e profunda. Ok, então a fazenda não funciona. O dinheiro não compra a cura. Onde é que a história vira? Porque em algum momento algo tem que mudar. E aí chegamos ao plot twist. A virada vem de onde menos se espera. Não vem de um tratamento novo caríssimo, nem de um guru famoso. A primeira rachadura na armadura da Camille é provocada pelo jardineiro da fazenda, um personagem chamado Zenão, que ganhou o apelido de Zenão do Riso, um jardineiro. Isso é fascinante. Mas o que ele tem de tão especial? Ele é o avesso da Camille em tudo. Ele não tem nada material. É simples, pobre, tem uma vida que no papel a gente considera dura, mas ele é genuinamente feliz. E isso a incomoda num nível visceral. Ele ri, ele canta, ele acha alegria nas coisas mais banais. E essa felicidade toda dele, tão despretensiosa, mexe com ela. Ela não consegue entender como aquele homem, sem nada do que ela tem, pode ser tão mais rico emocionalmente. E o confronto entre eles é direto. Tem até um diálogo em que a Camille, irritadíssima, desabafa com o marido sobre o Zenão. Ela fala algo nesse sentido. Eu tenho dinheiro, mas é ele quem é feliz. Eu não preciso trabalhar, mas é ele quem descansa. Diga-me, Marco Túlio, quem é rico de verdade? E nesse momento, todo o sistema de valores dela simplesmente desmorona. Ela percebe que passou a vida inteira juntando a moeda errada. E esse é o gatilho. O Zenão não tenta curar ela. Ele só existe. E a existência dele já é uma terapia de choque. E a partir daí, ela finalmente se abre para ajuda profissional. O incômodo que o Zenão causa é o que a torna receptiva a uma segunda figura-chave, o psiquiatra Marco Polo. Ele é descrito como o oposto dos outros terapeutas que ela já tinha procurado. Enquanto os outros usaram abordagens tradicionais que não funcionavam com a mente dela, que é super complexa e defensiva, ele encontra, como diz o livro, a chave certa. Uma frase que resume isso de forma magistral é: não há mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. O Marco Polo consegue achar um jeito de se comunicar que finalmente atravessa as barreiras que ela mesma construiu. E essa ideia de encontrar a chave certa já diz muito sobre o estilo do Augusto Cury. A escrita dele é muito simples, muito direta. Não tem floreio literário, sabe? Linguagem rebuscada. Ele usa os personagens e os diálogos para explicar as teses dele sobre a mente. Então a jornada da Camille, as conversas com o Marco Polo, tudo vira uma espécie de aula de psicologia e filosofia. Ele entrega os conceitos da forma mais mastigada dentro da história. Por um lado, torna temas complexos fáceis de entender. Por outro, pode soar meio didático demais, talvez. E a recepção da obra reflete bem essa dualidade. Muitos leitores amam essa abordagem. A história não fica só na página, ela inspira ação. É possível olhar para o próprio medo de outro jeito, como uma armadilha criada pela mente. E se é uma armadilha, existe uma saída. O livro dá a coragem necessária para marcar uma consulta e começar a se tratar, por exemplo. Isso é muito poderoso. É a diferença entre entender um conceito na teoria e sentir ele através de uma história. A jornada da Camille dá nome, dá forma, a sentimentos que muita gente tem, mas não sabe nem como descrever. Isso conecta a história a temas que são
universais. A busca por si mesmo, o poder do perdão, a complexidade da nossa mente e um ponto muito importante que também merece destaque. O livro ajuda a combater o estigma da saúde mental. Ele mostra os transtornos mentais como doenças reais que precisam de tratamento, e não como falta de fé ou frescura, como infelizmente muita gente ainda pensa. Ele legitima a dor psicológica. Então, se a gente fosse amarrar tudo, a grande sacada de Armadilhas da Mente parece ser usar a história dessa personagem, que é brilhante e quebrada ao mesmo tempo, para mostrar uma verdade fundamental: a de que a saída dos nossos labirintos mentais raramente vem de fora. Não vem do dinheiro, do status, de mudar de cenário. A cura real começa com a coragem de olhar para dentro, de encarar os próprios monstros. E também com a humildade de aceitar ajuda de onde a gente menos espera. A mensagem que fica é que os troféus que a nossa cultura valoriza, tipo intelecto, riqueza, poder, não servem para nada. A história da Camille é esse lembrete forte sobre como a gente é frágil, mas também sobre a nossa capacidade incrível de se reinventar. A prisão mental pode ser a mais perturbadora de todas, mas sempre existe uma chave. O desafio é encontrá-la. O que nos deixa com uma última provocação, um pensamento para levar daqui. A maior virada na vida da Camille não veio de um especialista, de um livro de filosofia, veio da sabedoria silenciosa e simples de um jardineiro. Isso me faz pensar em quantas fontes de sabedoria a gente ignora no dia a dia, né? Quantos anões a gente descarta por não ter um diploma certo, o cargo certo, a aparência certa? A história nos força a perguntar: será que a chave para os nossos próprios labirintos não está às vezes num conselho de alguém que a gente subestima? Numa perspectiva que parece simples demais para ser verdade? Talvez a ajuda mais profunda venha justamente de onde nosso orgulho e nossos preconceitos não nos deixam olhar. E se você ficou até agora no nosso vídeo e gostou dessa história, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Para adquirir a obra e fazer a leitura completa, eu vou deixar o link com o melhor preço e longe de golpes lá na Amazon, no primeiro comentário fixado. Até mais!